Bem-vindos à Hora da Verdade. O nosso convidado é Durão Barroso, é presidente da Aliança Global para as Vacinas e ex-presidente da Comissão Europeia. Muito bem-vindo. Dr. Durão Barroso presidia a Comissão Europeia quando a Rússia anexou a Crimeia, em 2014. Houve, na altura, sanções. A Rússia foi expulsa do G8. Agora, a esta distância, passados estes anos, acha que a comunidade internacional foi muito branda com Vladimir Putin e que a Alemanha, na altura, terá sido muito complacente? Não podemos julgar as decisões tomadas há tantos anos à luz daquilo que se passa agora. Temos que ver que, em política, as decisões tomam-se com os dados existentes naquele momento. E, naquela altura, não me parece que fosse errado tentarmos, como tentámos, incluir a Rússia numa arquitetura, digamos, de estabilidade na Europa. E houve esforços nesse sentido. É verdade que depois da Crimeia, da invasão da Crimeia, que a Rússia fez, houve vozes na União Europeia, nomeadamente alguns dos países de leste, países bálticos, que acharam que nós estávamos a ser demasiado complacentes. E vendo com alguma distância hoje, eu acho que sim, na verdade fomos complacentes. E até houve alguns até que foram cúmplices, a verdade é esta. Não? Okay. Por exemplo, no caso, quando tivemos um ex-chanceler alemão e trabalhar diretamente para a Gazprom, e há de facto outros interesses. Portanto, eu acho que houve complacência e cumplicidade, porque não é aceitável que alguns países europeus estejam ainda com este grau tão elevado de dependência energética da Rússia depois da experiência que tivemos. Nós tivemos uma experiência, por exemplo, em 2008. Na altura também fui eu que discuti muito isso com Putin. Até vos posso contar uma história que é de facto quase que ridícula, mas é verdade. Era o dia 31 de dezembro de 2008, eu ia com a minha família para a festa de fim do ano, aliás, no Algarve, e recebo um telefonema de Bruxelas a dizer: temos aqui uma chamada para si de um Sr. Putin. O Sr. Putin era, na altura, primeiro-ministro. Foi aquele período que ele esteve entre presidente, depois foi primeiro-ministro, depois voltou a presidente. E então era o Putin a dizer que me estava a dar um early warning, ou seja, um aviso prévio, mas cedo, de que no dia seguinte iria cortar o gás para a Europa, dizendo: não é nada contra vocês, não é nada contra a União Europeia, mas os ucranianos estão-nos a roubar o gás, não pagam o gás, e por isso alguns dos teus países, disse ele, vão ficar afetados a partir da manhã. Eu disse: então, mas isso é que é o early warning, quer dizer, bom, houve duas crises destas. Ora, isto foi em 2008, repito. Na altura tomámos medidas, aliás, foi na altura que a própria Comissão Europeia financiou aquilo que se chamava reverse flows, ou seja, eram transporte no sentido inverso, no sentido contrário de gás. Pagámos, por exemplo, isso entre a Roménia e a Hungria. Criaram-se e construíram-se alguns terminais de LNG, portanto, de gás liquefeito, e houve um esforço aí, mas depois abrandou. Ou seja, houve complacência e terá havido também, por causa de alguns interesses, houve cumplicidade. E agora estamos à beira de uma nova crise energética na Europa. Como é que isto se ultrapassa? Já estávamos antes desta crise com a invasão da Ucrânia pela Rússia, já estávamos antes, por razões até de subinvestimento em algumas energias tradicionais, algumas das quais são necessárias, nomeadamente o gás, para a transição. E a verdade é que os preços da energia dispararam e vão continuar a disparar. Eu acho que a solução era, aliás, tenho discutido isso já com algumas pessoas que estão atualmente no poder, era a criação de uma espécie de, pode ser, bonds ou obrigações para os custos adicionais de energia e também para o esforço adicional de defesa. Da mesma forma que se criou o plano de resiliência com mutualização da dívida, por razões que foram, digamos, de emergência, a emergência que foi a pandemia, agora temos uma situação que não é de menos emergência. E é muito importante que os países europeus, se possível, respondam a isto de forma coerente e unificada, porque senão podemos ter um risco. O risco que é o seguinte: os diferentes países já o estão a fazer. Por exemplo, uns dão 20 euros para subsidiar a compra de gasolina, outros têm outras medidas. Bom, mas se há uma grande desigualdade, isto pode levar a que os chamados mercados comecem a distinguir outra vez entre a dívida soberana dos diferentes países. Portanto, ao mesmo tempo que eu compreendo que o Banco Central Europeu, que tem que lutar contra a inflação,
está a tomar medidas nesse sentido, mas temos que completar a política monetária com a política orçamental. E tem que haver um mix das duas, porque, a meu ver, é muito possível que a Europa venha a ter um cenário de estagflação, ou seja, recessão económica com inflação. A inflação poderá atingir este ano 8% na Europa, ou até mais. É um problema muito sério, que é o pior, 70, não é? É o pior cenário que pode haver, é um cenário de recessão com inflação. Portanto, temos que lutar contra a inflação, política monetária essencialmente, mas temos que lutar também contra a recessão através de um estímulo orçamental e, em termos ideais, seria através de uma mutualização da dívida que permitisse ajudar os Estados-membros, de acordo com as suas necessidades, para enfrentarem os custos adicionais de energia e também o esforço adicional que vai ser feito no capítulo da defesa. Ainda sobre a energia, deixa-me só perceber, é para, no fundo, haver uma resposta concertada dos vários países europeus para lutar contra a subida do preço dos combustíveis. Exatamente. Porque, por exemplo, olhamos para a Espanha, não é? E verifica-se esta grande discrepância, sempre houve e agora está a aumentar. Defende que os países tomem medidas uniformes. Sim. Para que, no fundo, as populações sofram o mesmo nível de... Não, uniformes não quer dizer que sejam exatamente idênticas, porque cada país tem uma situação chamada mix energético, varia, e até o próprio imposição fiscal varia, mas eu acho que todos os nossos países vão ter custos adicionais em termos de energia. Já estão a ter, porque importamos energia, seja da Rússia, alguns países, outros, seja de outras proveniências, como em Portugal. Portugal e Espanha não têm, nesse aspecto, dependência energética em relação à Rússia. Aliás, nós também temos pouca. Lembro-me disso, que foi também no governo do professor Cavaco Silva, que nós fizemos o acordo, eu próprio também intervim nesse acordo, o acordo com a Argélia para nos dar para nos vender o gás, acordo que tem sido honrado pela parte argelina, apesar até de muitas dúvidas que havia na altura. Bom, e todos os países têm, portanto, a questão é esta. A União Europeia, como se sabe, tem estes objetivos de redução do déficit, redução da dívida, que são objetivos, obviamente, que fazem sentido, mas em situação de emergência temos que suspender um pouco esses objetivos. Como agora suspendemos... Por causa da pandemia. Como suspendemos com a pandemia. Isto vai ser prolongado, não é? Vai ser prolongado, eu estou convencido que sim. A Comissão vai apresentar o seu programa agora, já a sua proposta em relação ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, e estou convencido que, aliás, isso já terá sido discutido agora nesta cimeira de Versalhes, não tenho informação exatamente do que se terá discutido, digamos, e acha ainda que durante quanto tempo essa suspensão para ajudar os países ainda deve durar quanto tempo? Não sabemos, para já, algum tempo vai ser, porque eu acho que temos que estar preparados. Outra notícia infeliz, mas que temos que estar preparados para o médio e longo prazo. Eu acho que este problema com a Rússia está para durar, infelizmente. E, por isso, vamos ter alterações estruturais até na própria ordem, além da ordem geopolítica, na ordem geoeconómica global. Há um perigo real de termos o mundo dividido em dois, afetando as trocas, o comércio, o investimento, etc. Porque a Rússia está praticamente já isolada de todo o mundo ocidental, do ponto de vista não apenas tecnológico, financeiro, mas económico. As grandes empresas europeias e americanas estão a sair. É praticamente já um Estado pária, até como se vê no voto que houve nas Nações Unidas na Assembleia Geral, que é de facto impressionante, mais de 140 países que votaram expressamente contra a Rússia, e só votaram a favor da Rússia 4 países. Bem, são aqueles países que eu diria que a minha mãe não gostava de ver com eles, não é? Que é a Coreia do Norte, a própria Bielorrússia, a Síria e a Eritreia. Mas isso parece nem sequer afetar Vladimir Putin. Pois, já podemos lá. Não, eu acho que não é isso que vai afetar, pelo menos no curto prazo. Vladimir Putin não vai, por causa disso, alterar o seu curso. Mas estava a dizer, do ponto de vista económico, se me permite, o que se passa é o seguinte: a Rússia está isolada, o que vai, pelo menos o Ocidente, vai cada vez mais necessitar de se colocar sob a proteção chinesa. A China está numa posição muito desconfortável, porque a China gostaria de manter o mundo aberto. A China até agora tem sido o grande beneficiário da chamada globalização, quer mercados abertos. Sim, ora, tem a Rota da Seda novamente em curso, não é? Exatamente, mas já antes desta crise com a Rússia, havia a tensão geopolítica cada vez maior entre os Estados Unidos e a China. E, de certa forma, também estava a haver uma deterioração das relações da União Europeia com a China. Portanto, a hipótese de termos não apenas aquele decoupling, aquele corte, por exemplo, tecnológico que se viu, por exemplo, na Huawei em relação está a haver uma hipótese de haver um decoupling, uma separação
em relação à parte financeira, à parte económica, à parte de comércio, de investimento, e, portanto, isso vai afetar a Europa, por exemplo, porque a Europa precisa mais do comércio externo do que outros, não é? Que tem um mercado interno muito maior, como é a própria China. Ou os próprios Estados Unidos, que não estão tão dependentes em relação ao seu produto interno bruto das suas exportações. Por isso, eu acho que temos de estar preparados para uma dificuldade, e há, aliás, aqui se me permitem a expressão em inglês, collateral damage, portanto, uma vítima colateral desta situação terrível, é a agenda climática, porque, obviamente, nós, na Europa e noutras partes do mundo, mas sobretudo na Europa, estamos a liderar essa luta contra as alterações climáticas com objetivos muito ambiciosos, mas eu prevejo, não me parece difícil prever, que alguns países, face a esta emergência energética, comecem a adiar a saída, por exemplo, do carvão ou de outras formas de energia. A Presidente da Comissão Europeia acha que é uma oportunidade para diversificar. Estrategicamente é verdade, quer dizer, quanto mais renováveis tivermos, menos dependentes estamos dos combustíveis fósseis, é verdade. Portanto, é correta a aposta na transição energética, mas ou eu me engano muito, e posso estar enganado, mas os governos, pelo menos fora da Europa, isso é claro que vai acontecer, os governos vão adiar alguma da saída dos combustíveis fósseis. A ser feito, devia ter sido feito mais cedo. Talvez, devia ser. Por exemplo, um caso estamos a falar, a Ucrânia é dos países, por exemplo, que mais afetado será. Se a Ucrânia conseguir sobreviver a esta situação terrível, é um dos países que mais dependente está de combustíveis fósseis. Não estou a ver agora a Ucrânia com um programa verde imediato, francamente. Não. Mas há muitos países, também na Europa Central de Leste, a Polónia e outros, que eu ou me engano muito, ou vão adiar algumas das transições energéticas, até por causa do preço, porque reparem o que se passou com os chamados gilets jaunes em França, quer dizer, há muita gente que não está disponível para suportar custos mais elevados da energia, como seja o gasóleo, a gasolina e a própria consumo doméstico, para já não falar no impacto que tem no consumo industrial. E relativamente a Portugal, acha que pode ser uma oportunidade? Fala-se agora do Porto de Sines e da importância estratégica de Portugal para levar gás à Europa. Como é que vê, olhando para Portugal, como é que vê as possibilidades que se... Eu acho que Portugal tem uma hipótese, obviamente, de se ligar à rede europeia. Até agora, a dificuldade tem sido em transpor os Pirineus. Sim. Não é? Isso, aliás, numa entrevista que dei recentemente ao El País, disse isso eu próprio, quer dizer, porque Portugal e Espanha, por exemplo, recebem gás fora da Europa e não estão dependentes da Rússia, mas esse gás não pode ir para a França e para o resto da Europa. Espero que a França agora seja mais aberta, porque tem colocado dificuldades na ultrapassagem dos Pirineus. E talvez o Porto de Sines tenha aqui umas hipóteses que até agora não teve. Há também outras hipóteses para Portugal. Isso tem a ver com a questão da relocalização das chamadas cadeias de valor. Eu, por exemplo, aqui há tempos estive com uma grande empresa multinacional que é a maior produtora mundial de chamado equipamento de proteção pessoal, para luvas para o hospital e também máscaras e assim. A maior parte da sua produção estava situada na Ásia. O que aconteceu é que quando veio a pandemia, os preços aumentaram dos fornecedores, para eles aumentaram 1000%, e pior do que isso, não davam, enquanto não abasteceram o mercado chinês, não davam à empresa-mãe de origem australiana, mas é uma empresa multinacional. Eles, neste momento, falei com eles, estavam a pensar abrir em Portugal e na República Checa, precisamente, algumas fábricas, precisamente e está a haver um movimento para, em caso de emergência, não estarmos dependentes de cadeias de valor que estão tão longínquas. Eu acho que faz sentido. E acho que isto, em princípio, é contra a globalização, e eu sou a favor de sociedades abertas e de economias abertas, mas a verdade é que também há oportunidades se agora relocalizarmos na Europa algumas das cadeias de valor, por exemplo, nos chamados setores estratégicos. Bom, Portugal, em princípio, tem custos, pelo menos em algumas áreas, mais baixos que a Europa, mais rica, digamos assim. Portanto, pode ser uma base para uma certa reindustrialização. E aí espero que as autoridades portuguesas estejam atentas a estas oportunidades, porque há aqui, de facto, algumas oportunidades. Há pouco falávamos do isolamento de Putin económico e dizia que não era por aí que achava que podia sucumbir
Vladimir Putin, está confiante mais em quê? Nos efeitos, na pressão dos oligarcas russos que o rodeiam? Acha que qual é que poderá ser, a seu ver, o fator que poderá convencer Putin a recuar, ou mudar de ideias, ou pelo menos a dialogar? O objetivo de Putin, a meu ver, é preciso ver qual é o objetivo dele. O objetivo dele, a meu ver, é tornar a Ucrânia irrelevante do ponto de vista da atuação internacional. Ele já o disse, aliás. Ele disse que quer acabar com a anti-Rússia, que está às portas da Rússia. Ele, no fundo, nunca aceitou a ideia da independência da Ucrânia. Aliás, eu posso dizer-vos uma vez, numa conversa em que havia, aliás, testemunhas, ele disse-me que a Ucrânia era uma criação artificial que tinha sido criada pela CIA, nos serviços secretos americanos, e pela Comissão Europeia. Pela Comissão Europeia, ao que eu respondi, bom, olha, se foi a Comissão Europeia, eu devia estar ao corrente. E não me consta que tenha sido a Comissão Europeia a criar a Ucrânia. A Ucrânia é um país que existe. Ora, o objetivo dele é fazer da Ucrânia um pouco como já fez da Bielorrússia. Que a Bielorrússia é soberana, formalmente soberana, é um país das Nações Unidas, mas no fundo, obviamente, está completamente um Estado vassalo da Rússia. Agora, se o objetivo dele é incorporar completamente a Ucrânia, eu acho que pelo menos uma parte da Ucrânia, mesmo que ele controle, ele vai querer territorialmente anexar à Rússia, como já fez com a Crimeia, aquelas partes da chamada Donbass. Bom, vai haver um reordenamento, diria ele, das fronteiras. Mas o objetivo dele é neutralizar a Ucrânia. E eu acho que a intenção dele é geopolítica, não é tanto económica. E claro que estas medidas da União Europeia e do Ocidente em geral são muitíssimo robustas, são muitíssimo fortes. Ele não estava à espera, com certeza, de uma reação tão forte. Aliás, já se viu na maneira como ele reagiu, a dizer que isto são praticamente atos de guerra. E é uma guerra económica, não há dúvida que é uma guerra económica. Mas daí a pensar que ele, por causa disto, vai abandonar o seu objetivo, penso que é aquilo que se diz em inglês wishful thinking, estamos a confundir os nossos desejos com as realidades. Agora, qual o efeito? Nomeadamente no médio prazo, a verdade é que não sabemos. Eu acho que ninguém sabe, mas estas sanções são a doer. Embora as sanções em geral, se nós vimos a história das sanções, não são assim muito eficazes, porque se as sanções fossem eficazes, já o embargo norte-americano a Cuba tinha levado a uma mudança de regime, já o Irão tinha mudado a sua posição, já a Coreia do Norte, repare que estou a falar dos países que teria abandonado o seu programa nuclear. Ora, tirando o exemplo notável que foi a África do Sul do Apartheid, onde as sanções tiveram de facto um efeito, eu não vejo as sanções por si só resolverem, seja o que for. Dito isto, eu acho que tinham de ser tomadas e congratulo-me com essa posição, porque, quer dizer, e devem ser agravadas. Tinha que se pôr um preço na atuação de Putin. E não só as sanções económicas, mas sanções, por exemplo, desportivas, são importantes porque mostram ao povo russo que algo está mal. E o povo russo, apesar de não ter o acesso à informação livre... Mas eles estão sujeitos à propaganda, não é? E acham que é a Europa Ocidental que está a castigá-los. Sim, mas não é só a Europa Ocidental. O problema é esse, é que eles viram no voto nas Nações Unidas. É verdade que eles controlam a informação, o Estado, e hoje em dia é muito difícil, mesmo nas redes sociais, eles já bloquearam o acesso às principais redes sociais e à informação independente que haja, mas os russos são pessoas inteligentes e percebem que algo está errado, não é? E vão compreender, mais cedo ou mais tarde, que isto lhes está a custar muito por causa das decisões de que uma pessoa tomou. Porque é outro aspecto interessante. Eu estou convencido que esta guerra é muito uma guerra de Putin. Eu conheci Vladimir Putin, como sabem, muitas vezes, porque na altura eu era presidente da Comissão Europeia e tínhamos 2 cimeiras anuais, depois também o encontrei à margem das reuniões do G8, do G20, etc. E, para mim, Putin é um produto do ressentimento. É alguém que quer manter, acima de tudo, o seu próprio poder, mas que tem um ressentimento sincero em relação ao declínio, à decadência da Rússia. Ele, aliás, disse isso. Ele disse que a pior tragédia do século XX foi a queda da União Soviética, não por causa do fim do comunismo, porque ele hoje não se afirma comunista, pelo contrário, afirma-se... Por causa do Império. Exatamente ao contrário, um ultranacionalista, mas por causa do facto de muitos concidadãos de ele e compatriotas russos terem ficado sem país, porque ficaram fora da Rússia. Portanto, esta ideia não é nova. E ele disse isto já em 2005 disse esta frase. Portanto, o que o move não é tanto a parte económica, mas obviamente que a parte económica o vai pressionar.
mas não penso que seja para já, infelizmente. Então eu depreendo que está pessimista e que é inevitável a anexação de pelo menos metade da Ucrânia pela Rússia, não que sei se está a caminhar para isso. Se é metade, se não é metade. Eu acho é que o objetivo dele é neutralizar a Ucrânia e reorganizar, anexando pelo menos algumas partes da Ucrânia, onde há uma maioria russófona. E penso que ele não vai desistir até conseguir este objetivo. Agora, ele está confrontado com uma situação que ele não esperava, e vamos ser honestos, a maior parte talvez dos analistas internacionais também não esperava. É uma resistência extraordinária, mesmo heroica, dos ucranianos, muito superior àquilo que se esperava, e dificuldades também, aparentemente, do lado da militar. Mas eu não sou perito militar e não vou fazer comentários. Mas é surpreendente porque o poder, toda a gente estava à espera que o poder belicista da Rússia, quer dizer, seria incomparavelmente superior ao da Ucrânia. Mas é uma coisa diferente atacar ou defender. A Rússia, eu até diria o seguinte, os russos estão agora a encontrar na Ucrânia aquilo que os nazis encontraram na Rússia quando invadiram a Rússia e a própria Ucrânia também. Quer dizer, uma pessoa que tem a defender a sua casa, a sua família, que não tem mais para onde ir, tem uma força e uma motivação para lutar muito superior àquela de jovens que estão ali, russos que são enviados para uma guerra que não percebem, que não conhecem, e que, portanto, a sua motivação, a sua parte psicológica conta também. Além disso, terá havido alguns erros logísticos e erros de planeamento, mas eu não sou especialista militar e não sei dizer isso. O que posso dizer-vos é, daquilo que conheço de Putin, acho que ele vai tentar ir até ao fim. Vai tentar mesmo ir até ao fim. Ou há uma resistência enorme que se consegue impedir, mas eu não vejo ele agora a negociar. Por exemplo, esta negociação que tem feito, tudo isto é teatro, é óbvio que é teatro, não há qualquer espécie de... Agora, quando chegar a uma situação em que já tem o essencial daquilo que quer, pode ser que então se predisponha a uma, entre aspas, negociação. E a seu ver, a intenção é ficar-se pela Ucrânia ou estender eventuais conflitos aos países dos Bálticos e, por exemplo, a situação agravar-se na zona dos Balcãs, tendo em conta que a Bósnia ultimamente tem tido muitos problemas com os independentistas. Isto pode espalhar-se, este conflito, ou não? Acho que há possibilidades de ele se espalhar, até intencionalmente ou não, porque estamos a falar de conflitos até já muito perto das fronteiras da NATO. Aliás, Polónia. A notícia que eu vi hoje mesmo é que já houve um bombardeamento a uma base, mesmo na fronteira com a Polónia, uma base que é utilizada para o Ocidente enviar armas e treinar tropas da Ucrânia. Portanto, e estamos a falar de países muito próximos da Rússia e que ainda vão ficar mais próximos com uma Ucrânia controlada pela Rússia. E o argumento que Putin utilizou para invadir a Ucrânia, embora devamos lembrar-nos que ele ainda um dia ou 2 dias antes da invasão dizia que não era verdade que ia invadir, que é de facto extraordinário, quer dizer, é uma mentira total, acusou o Ocidente de estar histérico com essa ameaça, que ele não... e depois o ultracinismo dizia que isto não é uma guerra nem uma invasão, que isto é uma operação militar especial, quer dizer, de facto mostra bem a utilização malévola das palavras. Bom, mas a verdade é que o argumento que ele utilizou contra a Ucrânia, aquela longa diatribe que ele teve contra a Ucrânia, são argumentos que ele poderia utilizar contra outros países, cuja, digamos, onde há uma grande presença de pessoas que falam russo e onde também se poderia questionar a identidade nacional, com os mesmos argumentos com que questionam a Ucrânia. Eu espero que isso não venha a acontecer, porque a NATO, e bem, está a reforçar todo o seu flanco leste, e acho que aí a determinação conjunto de Estados Unidos e de europeus tem sido muito importante, mas a verdade é que pode haver acidentes, pode haver fatores imprevisíveis, um Putin acossado é ainda mais perigoso, e há outros países que não são NATO, como no caso da Moldávia, onde, aliás, uma parte já está efetivamente ligada à Rússia, que é a Transnistria, e que está logo a seguir ali à Ucrânia. E como referiu também, acho que vai haver problemas nos Balcãs. A Sérvia, embora tenha votado com o Ocidente, a verdade é que a opinião pública sérvia, uma grande parte está com a Rússia. A Sérvia é um país muito importante no contexto dos Balcãs. Há situações ainda por definir, como referiu bem, na Bósnia e Herzegovina. Portanto, ou me engano muito, ou vamos ter problemas nos Balcãs. Vai haver uma vingança, por assim dizer, Pode haver. De Putin. E isso poderá, de facto, agravar ainda mais o cenário e com os americanos tomar posição, ou acha que não?
Os americanos têm tomado posição, aliás, tem havido... Mas de outra forma? Não, a posição americana e europeia e NATO tem sido apoiar ao máximo a Ucrânia, mas exceto a intervenção direta na própria Ucrânia, através de tropas da NATO. Tem sido essa a posição. E eu penso que faz sentido, embora que seja difícil, de facto, e custe ver os apelos dramáticos do presidente Zelensky. A verdade é que se agora houvesse a chamada no-fly zone, se entrássemos diretamente em guerra com a Rússia, teríamos uma guerra de consequências absolutamente incalculáveis e com um sofrimento muito maior. Portanto, a NATO fez, os Estados Unidos à frente, obviamente, são a principal potência, mas não só os Estados Unidos, traçaram uma linha vermelha clara. Eu espero que essa linha não seja transposta, porque se essa linha for transposta, a NATO terá que responder, porque então, se não o fizer, temos um problema terrível para toda a estabilidade no nosso continente no futuro. Não? Mas esperemos que os sinais dissuasores que estão a ser enviados pelos americanos e pela NATO no seu conjunto sejam o suficiente para que Putin não vá além daquilo que já foi na sua aventura. Aí poderíamos ter um problema nuclear. Exatamente. Não, aliás, deve-se, mesmo sem isso, não se exclui a utilização de armas nucleares. O Putin, uma das coisas que fez, comparando com a situação em 2014, quando foi da Crimeia, em que, como sabem, isso já é do domínio público, ele me disse a mim, numa conversa difícil, que se quisesse tomava Kiev em 2 semanas, mas na altura não sei se estava a manifestar involuntariamente um desejo ou se já era um objetivo que ele tinha na altura. Uma coisa é certa, se compararmos a situação hoje com 2014, o que é que vemos? Vemos que a Rússia está mais forte, pelo menos Putin assim pensa, a Rússia está mais forte depois da Síria e acha que o Ocidente está mais fraco depois do Afeganistão. Razão porque ele a pensar que podia atuar. Por outro lado, a economia russa cresceu alguma coisa devido ao preço das matérias-primas, nomeadamente os combustíveis fósseis, mas também ele aumentou o controle sobre a sociedade russa. Na altura, em 2014, havia um pluralismo ainda relativo, havia uma democracia muito imperfeita, mas havia algum pluralismo. Hoje em dia, a Rússia é uma autocracia, não? E como ele também viu que a própria Ucrânia estava a cair cada vez mais, a sociedade ucraniana, para o Ocidente e para a Europa, e com o modo de vida europeu, ele achou que era a altura de intervir, até porque ele não quer um sucesso da Ucrânia, porque, num ponto, ele tem razão, a Ucrânia e a Rússia estão historicamente muito ligadas e as opiniões públicas sabem o que se passa no outro país. Razão pela qual uma Ucrânia europeia, com uma economia a funcionar, com progresso, como por exemplo, económico, social, como por exemplo se viu na Polónia, que tem crescido imenso, e a Polónia e a Ucrânia estavam mais ou menos ao mesmo nível de desenvolvimento económico quando se deu a queda do Muro de Berlim, o colapso da União Soviética. E muita gente, aliás, na altura, é interessante ver isto, muita gente na altura dizia que a Ucrânia iria ser muito mais rica que a Polónia, porque a Ucrânia tem mais riqueza natural, nomeadamente agrícola, do que a Polónia. E não está muitíssimo atrás da Polónia, porque a Polónia entrou para a União Europeia, isso dá um quadro de estabilidade e tal. Putin não quer o sucesso da Ucrânia, porque será a melhor propaganda que pode haver contra o seu próprio regime na Rússia. E é isso que o leva a atuar. Mas uma das outras coisas que fez, para completar o meu ponto, é que ele modernizou as Forças Armadas russas. Não tanto pelos vistos como talvez se pudesse esperar, temos visto algumas dificuldades, mas mesmo em equipamento nuclear. Mas há uma conversa que ele teve aqui há tempos com Trump, onde ele dizia, chamou a atenção porque já tinha armas nucleares de novo tipo, nomeadamente em termos do dispositivo para as utilizar. E algumas são armas nucleares que não são são, digamos, armas nucleares de alcance médio, cuja probabilidade de serem utilizadas é maior do que as armas mais, digamos, mais potentes. É um bocado irónico, mas é assim. E, portanto, ele há dias falou nisso como aumentar o alerta nuclear, e eu acho que já o passado nos mostrou que às vezes as ameaças que ele faz têm mesmo depois concretização. Portanto, toda a vigilância é pouca. E defende, como há pouco referia, realmente um reforço das capacidades de defesa e de investimento de dinheiro em defesa na NATO e na União Europeia. Eu acho que isto para nós acho que isto para nós, de facto, é um acordar para a realidade. Muita gente pensou, e até com boas razões e com boas intenções, bom, que ao fim e ao cabo, porque é que estamos a gastar dinheiro da defesa, porque é que é necessário ter umas forças armadas?
eu acho que isto mostra que, infelizmente, o mundo não é aquele mundo angélico que nós gostávamos que fosse. Eu já disse isso há muitos anos, a União Europeia não pode ser uma organização supranacional de escoteiros. Aliás, com o maior respeito que eu tenho pelos escoteiros. A União Europeia é, sobretudo, para defender os nossos interesses. Porque os nossos países sozinhos não têm força suficiente. A verdade é essa. Os nossos países não estão ao nível de uns Estados Unidos, de uma China, que militarmente também não estão ao nível de uma Rússia, mas coletivamente estamos. E por isso é desejável que a União Europeia esteja a atingir agora aquilo que eu chamo a sua maturidade geopolítica, a perder muitas das suas ilusões e que finalmente se decida a olhar a sério para as questões de defesa. Não por qualquer belicismo, porque obviamente eu não tenho... Mas a velha máxima romana, si vis pacem, para bellum. Quer dizer, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Porque é o preparar para a guerra que pode dissuadir outros de nos atacarem. E acho que foi extremamente importante a mudança de posição na Alemanha. A Alemanha, por razões compreensíveis, históricas, tem tido alguma inibição na utilização da força militar. E já há muito tempo que havia apelos europeus, estou-me a lembrar até dos próprios polacos, o que é interessante, a dizerem que precisavam que a Alemanha fizesse mais. E agora deu esse passo, que é um passo importantíssimo, porque 2%, a Alemanha compromete-se a gastar mais de 2% do seu produto interno bruto em defesa, o que quer dizer que vai ter, a curto e médio prazo, umas forças armadas maiores do que a França ou que o Reino Unido. Provavelmente sem força nuclear, mas, de qualquer maneira, com grande capacidade. E eles vão... Eu conheço bem a Alemanha. A Alemanha é um navio muito grande, e os navios grandes demoram algum tempo a mudar a rota, mas quando mudam, mudam mesmo. E agora estou mesmo a ver o sistema alemão a mudar todo nesse sentido. E isto permitiu que a União Europeia também quebrasse alguns tabus. Por exemplo, decidiu-se a enviar material militar para uma zona em conflito, que era também algo que há tempos era impensável. Portanto, eu acho que isso é positivo para a Europa, para aqueles, pelo menos como eu, que pensam que a Europa, para além de ser um espaço económico e também de valores, também tem de ser um espaço geopolítico e tem que ser um espaço de política externa e de defesa, de identidade, segurança e defesa. Com certeza, continuando a apostar na NATO, porque só por si a Europa, pelo menos neste momento, não tem a capacidade de proteção nuclear que os Estados Unidos podem dar, mas também investindo progressivamente numa identidade europeia de segurança e defesa. Isso está a defender a criação do tal Exército Único Europeu ou não? Não, eu não gosto dessa expressão do Exército Único Europeu, mas estou a defender que há uma identidade europeia de defesa e que deve haver progressivamente uma defesa europeia. Não fora do sistema NATO, não é? Como complementar, ou seja, o pilar europeu da Aliança Transatlântica. Isso faz sentido, porque a NATO, no seu conjunto, é muitíssimo mais potente que a Rússia, mas muito mais, em termos da despesa que há militar, dos equipamentos, etc. Mas, de facto, falta à União Europeia alguma coerência neste aspecto. E há duplicações, e há ainda muitas, digamos, ineficiências do ponto de vista da defesa europeia. Portanto, faz sentido, por todos os pontos de vista, que reforcemos a defesa europeia no quadro transatlântico para evitar surpresas como aquelas que agora estão a acontecer, a tragédia que estamos a ver em direto na Ucrânia. Há uma coisa só que eu gostava de perguntar sobre uma decisão da União Europeia de bloquear o sinal do canal russo RT e Sputnik em território europeu. Faz-me alguma confusão. Acha que isto não é um exemplo também de censura que a União Europeia não devia dar ao mundo? Eu também tenho algumas dúvidas nesse aspecto, devo dizer. Aliás, também cancelar, como se diz agora, por exemplo, artistas intelectuais russos, eu acho... embora alguns sejam de facto pessoas nada desejáveis, mas eu acho que é fundamental a União Europeia, a Europa e o mundo ocidental não perder os valores do pluralismo. Não? Eu, por exemplo, por vezes via essa televisão russa, até para perceber como é que os russos viam qual é a mensagem a que está a passar, exatamente. Eu acho que talvez tenha sido algo demais aí, é uma questão de calibrar, mas de facto também compreendo perante, não estou a dizer que acho bem, mas compreendo, porque quando as nossas opiniões públicas estão a ver o que está a passar na Ucrânia, com vítimas inocentes a serem civis, a serem mortos em direto, nós estamos a ver isso, há uma indignação e, portanto, a indignação é, de facto, a reagir em todos os aspectos. Ora, não podemos confundir o regime de Putin também com a Rússia. A Rússia é um país com uma cultura, uma civilização, o povo russo, não? Aliás, grande
coragem, é um país que eu respeito muito com a sua história, que aliás mostrou, quando resistiu às invasões napoleónicas, quando resistiu às invasões nazis, mostrou uma resiliência, uma coragem, uma profundidade geopolítica. Portanto, é um país que podemos admirar. Infelizmente, mais uma vez, perdeu a oportunidade da sua modernização no final da União Soviética e está agora entregue, de facto, é uma política completamente, digamos, condenável de todos os pontos de vista. Vamos mudar de assunto. É presidente da Aliança Global para as Vacinas. Já passou, entretanto, mais de um ano desde que começaram a ser administradas as vacinas contra a Covid-19. Não estava na altura de as patentes serem agora quebradas, como já chegou a defender? Não, a minha posição sobre as patentes é que, em situações de emergência, se justifica a quebra das patentes, embora não possamos quebrar completamente as patentes, porque senão não haverá mais estímulo para as companhias, nomeadamente as farmacêuticas, investirem. A esmagadora maioria do investimento nesta matéria é investimento privado, e são elas que têm feito, aliás, o trabalho notável que agora fizeram com o desenvolvimento de vacinas em tão pouco tempo, um tempo recorde. Se não tiverem a garantia que depois têm receitas para compensar o investimento, elas não vão fazer. Mas o que eu defendi, já antes desta pandemia, aliás, num apelo assinado com outros ex-primeiros ministros, no chamado Clube de Madrid, já bem antes desta pandemia, eu tinha defendido que em situações de emergência se deve levantar as patentes. Mas a patente não é tudo, atenção, porque a vacina, uma coisa que eu descobri por causa das funções que agora exerço, como referiu, é que a vacina não é bem um produto, a vacina é um processo. Não é, aliás, nesta crise agora pandémica, houve pelo menos uma companhia que disse que deixava utilizar a sua patente, só que ninguém conseguiu utilizar, porque aquilo comporta muitos passos, componentes que vêm de muitos países, e depois há um know-how. Portanto, tão importante ou mais, em alguns casos, que a patente é a transferência de know-how. E essa transferência está-se a fazer e está-se agora também a fazer a multiplicação de capacidades de produção fora dos fornecedores tradicionais. Por exemplo, agora está, até com apoio europeu, está a haver o desenvolvimento de mais competências para o fabrico de vacinas em África. Isso permitirá, a médio prazo, que se faça mais qualquer coisa. Portanto, sim, eu continuo a pensar que em situações de urgência se justifica uma quebra das patentes, mas não indiscriminadamente, e tem que se conseguir também o apoio dos fabricantes para a transferência de know-how para os países, alguns deles em vias de desenvolvimento, que ainda não têm esse know-how. Mas falou de investimento privado, mas eu lembro-me que grande parte do investimento também foi investimento público da União Europeia. Não, investimento público é comprar, mas as empresas... Mas para o desenvolvimento as empresas também... Sim, mas está bem, mas são empresas privadas, são cientistas que fazem isso, não foi quem... A BioNTech alemã é uma empresa privada, não é? Foi ela que desenvolveu a vacina que depois está a ser fabricada pela Pfizer, que é a maior farmacêutica do mundo. Mas são quase todas... Não há, que eu saiba, não há na Europa empresas públicas farmacêuticas com qualquer espécie de sucesso. São empresas privadas que, obviamente, concorrem e têm apoios públicos, nestes casos, mas são empresas privadas e são cientistas, não é? Que estão nas diferentes instituições privadas. A questão era ter havido contrapartidas da Comissão Europeia, uma vez que houve um apoio tão grande e tão rápido ao financiamento, que devia ter havido... talvez algumas contrapartidas. Não, contrapartidas de que género? No sentido por exemplo, de ajudar os países da África. Mas está a haver essa ajuda. O problema é esse, está a falar de transferência de know-how para os países africanos, mas isso vai demorar muito tempo, não é? Mas já está, mas por isso mesmo é que deve começar já. Como é que se consegue atenuar o fosso que há tão grande entre o Ocidente ou a Europa, que já tem taxas de vacinação tão elevadas, e as da África, que são muito incipientes. Isso podia-se conseguir sem ser... o que se passou agora não foi tanto por causa das patentes, foi que houve restrições à exportação dos países produtores, não apenas do Ocidente, um dos maiores produtores mundiais, aliás, era o maior, agora a Europa já é o maior produtor, mas era a Índia. A Índia era um dos maiores produtores de vacinas e quando foi atingida pela pandemia, proibiu as exportações de vacinas. Muitas das vacinas que a minha organização administra através do COVAX já estavam contratadas com a Índia, mas a Índia quis, eu até compreendo, com elas por causa da situação de emergência. Os Estados Unidos também mantiveram as restrições à exportação, com argumentos de segurança nacional. Bom, e depois também houve um acumular excessivo, digamos, um assambarcamento, para usar uma expressão portuguesa forte, das vacinas pelos países mais ricos. Isso é que é lamentável. Depois, para sermos justos, esses países doaram e partilharam o que tinham em excesso. E graças a isso até conseguiu-se, em larga medida,
compensar essas restrições à exportação. Neste momento, por exemplo, nós, COVAX, já distribuímos mais de 1.300 milhões de vacinas. É a maior operação alguma vez feita na história, do ponto de vista logístico, de distribuição multilateral, num sistema multilateral de vacinas. Mas é verdade, como disse, estamos ainda com os países africanos bastante atrás em número de vacinações, embora esteja a ser recuperado isso. E neste momento o problema já não é falta de vacinas, já há vacinas que chegam, o problema é a capacidade de as fazer chegar e de facto chegar a vacinar as pessoas. Problemas logísticos. Exatamente. Mas eu acho que nesse ponto de vista estamos bastante melhor agora e acho que a COVAX fez o seu papel e vai continuar a fazer, aliás, mas houve também, digamos, mau comportamento, quer de alguns governos, quer de algumas companhias farmacêuticas. Porque as farmacêuticas... Houve egoísmo. Houve. Então não há... Porque é que se passou? Estou-lhe a contar o caso. Nós tínhamos feito contratos com empresas e a COVAX, como fazemos contratos na base de centenas de milhões e milhares de milhões, conseguimos os preços mais baratos no mercado. Negociamos isso com as empresas. Muito bem, o que se passou é que as empresas depois foram contactadas por alguns países que pagavam mais e puseram-nos a nós para trás na fila. São simples. Portanto, houve governos que se portaram mal e houve farmacêuticas que se portaram mal. O interesse, o lucro, é sempre o mesmo motivo. E acho que por isso é que é importante agora criarmos um mecanismo. Estamos, aliás, a criar. Eu, aliás, dia 8 de abril, vou ser co-anfitrião com o governo alemão. A Alemanha tem neste momento a presença do G7, de uma nova campanha para levantar fundos. Estamos a pedir 5,2 mil milhões de euros, perdão, de dólares, para criar uma chamada pool de vacinas, que é uma espécie de reserva para a próxima pandemia, porque vai haver novas pandemias, e também para completar os esforços atuais através de custos adicionais que são necessários para as seringas, para o transporte e para os seguros. Portanto, vamos fazer isso. E aqui tenho que dizer também, houve coisas más, mas também houve coisas boas, quer dizer, houve grandes generosidades. Os Estados Unidos deram-nos 4 mil milhões de dólares. A Alemanha tem sido impecável, a União Europeia, o chamado Team Europe, foi impecável, o Japão aumentou imenso. Portanto, também houve doações generosas. Portanto, houve, como sempre, graças à natureza humana, é assim, há coisas fantásticas, coisas de que devemos orgulhar-nos, e há coisas menos de que não nos orgulhamos tanto. Mudamos de assunto novamente para o seu futuro político em Portugal. Existe esse futuro político em Portugal? Nenhum, deixei a política na altura por razões que expliquei claramente, até razões de natureza pessoal. Não vou voltar ao assunto. Não tenho qualquer intenção política e não vou ter qualquer cargo político no futuro. Vou, obviamente, não prescindo, quando posso e quando devo, partilhar a minha experiência e ter alguma intervenção, como agora estou aqui a ter, a partilhar a experiência que tive em muitos anos de negociações com a Rússia e com o conhecimento que fomos nós também que negociámos o acordo de associação com a Ucrânia. Portanto, acho que posso e devo também intervir civicamente e não me abstenho disso. Agora, do ponto de vista de qualquer cargo político, está absolutamente fora de questão. E do ponto de vista partidário, não tem fora de questão. Não era isso que eu ia perguntar. Se não tem ligações, não conversa com certeza, falo com dirigentes do seu tempo, do PSD? Com certeza que sim. Muitos deles são meus amigos, não é? Com certeza que sim. E isso continuo, sou militante do PSD, gosto do meu partido, fui líder do meu partido e não vou... É como uma família, não se sai de uma família. Eu acho que há pessoas que saem, mas eu acho que neste caso não se deve sair, quer dizer... E portanto, isso, com certeza que sim. Sou leal ao meu partido, mas não tenho intervenção... Então vai votar nas próximas diretas? Tem as cotas em dia? Não sei, já agora, por curiosidade. Por acaso não sei, neste momento tenho as cotas em dia. Mas isso é porque agora estou a ver fora do país, não sei. Mas não tenho qualquer intervenção relevante, nem quero ter no meu partido. O meu partido é uma grande instituição. E já tem gente mais nova que é capaz de fazer aquilo que deve ser feito para enfim, defender os seus ideais, o seu programa. Então não defende aquela tese que alguns comentadores e até elementos do próprio partido, do PSD, têm defendido que se não for feita alguma coisa em relação ao PSD, pode haver aqui uma erosão e um desaparecimento a prazo do partido? Não vou agora entrar. Estão-me a tentar, convidaram-me para uma conversa sobre a Ucrânia, já me estão a tentar com a política interna e eu não estou neste momento na política interna, vou-me desculpar, mas não vou fazer mais comentários sobre essa matéria.
Está assim terminado o Hora da Verdade desta semana. O nosso convidado foi o Dr. Durão Barroso, ele que é o presidente da Aliança Global para as Vacinas. Voltamos para a semana.